Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós estamos começando mais um trimestre, o terceiro de 2026, e vamos tratar sobre o tema. Vejamos que vamos trabalhar os profetas chamados menores. Eles receberam esses nomes não porque fossem menos importantes, mas porque seus livros são menores em extensão. E cada um desses profetas foi levantado por Deus em tempos de crise espiritual, corrupção moral e também injustiça social e afastamento do povo da presença de Deus. Pretendemos falar um pouco sobre o que está na nossa revista para corroborar com todo aluno, professor, diretor de BD, secretário, enfim, pessoas que estão inseridas nesse contexto de escola bíblica dominical. Observe que logo de início tem a questão relacionada ao tema central e ideias-chaves. A gente precisa compreender a necessidade de conhecer o contexto histórico, que vai incluir a divisão do reino, o exílio e o retorno do exílio, a mensagem profética que, vez ou outra, vai aparecer contra o povo de Deus na forma de uma denúncia da idolatria e injustiça. No tocante à justiça de Deus, nós vamos notar que os julgamentos contra o pecado e também a defesa dos oprimidos. Ou seja, Deus no Antigo Testamento não fica do lado dos maiorais, ao contrário. Ele sempre vai ficar do lado dos menos favorecidos, dos oprimidos, dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas e etc e tal. Vai ser tratado também necessitar de uma conversão do coração. Quando menciono aqui coração, não é esse órgão físico aqui, não. Se refere à mente do ser humano, porque tudo começa aqui. No Antigo Testamento, a pessoa pensa com o coração, sente com as entranhas, para se ter uma ideia. Mas, de qualquer maneira, essa mudança de coração, isto é, de mente, vai produzir mudanças de atitudes. Fidelidade, aliança. Ora, nós temos a aliança estabelecida no Primeiro Testamento, mas lembrando que nós temos um Novo Testamento superior, melhor e que foi estabelecido pela pessoa de Cristo Jesus. Hoje nós vivemos na Segunda Aliança ou na Nova Aliança, não mais na Antiga, mas temos que aprender bastante com aquilo que está registrado na Palavra de Deus, porque o Antigo Testamento é palavra do Senhor. Vai tratar sobre o tema central, fidelidade à aliança, esperança de restauração, um futuro melhor, uma renovação espiritual, a responsabilidade do povo, que vai exigir um testemunho diante das nações, uma vida ética, porque precisa realmente ser luz para as demais nações, isto numa referência ao povo de Israel para com todas as nações pagãs ou estrangeiras. Aplicação para a igreja de hoje. Detalhe. O Antigo Testamento não menciona a palavra igreja, e sim se faz menção ao povo de Deus. Nesse sentido, a gente precisa, naturalmente, primeiro, compreender a mensagem do Antigo Testamento. Depois de compreendido, entendido perfeitamente, a gente precisa, então, fazer uma interpretação para aplicar às nossas vidas. Logo, a Igreja de Cristo na atualidade e isto vai fazer com que seja realmente algo relevante, mas que vai gerar a santidade e discernimento, inclusive discernimento espiritual de nossa parte. Uma vida espiritual autêntica que vai incorrer em uma fé prática, algo concreto, coerência entre fé e obras. É o que o Tiago nos fala em sua epístola lá no Novo Testamento, mas aqui a gente vai ficar tão somente fundamentado a priori no Antigo Testamento. Quando abrimos a Bíblia, encontramos os chamados profetas menores. É possível que, à primeira vista, pareçam livros breves e nem tão conhecidos. Porém, à medida que nos aproximamos de suas mensagens, percebemos que essas páginas curtas carregam profundidade espiritual, denúncia profética e esperança para o povo de Deus. É importante salientar que todos nós, pastores, pregadores, deveríamos ter a chamada agenda de púlpito. Sermos criteriosos e considerarmos todos os livros da Bíblia no decorrer de anos e anos de pregação.
Mas nem sempre isto acontece. Desta maneira, alguns concentram-se basicamente no Novo Testamento, esquecendo completamente o Antigo Testamento. Outros vão dedicar muito tempo ao Antigo Testamento em detrimento do Novo Testamento e, por fim, não vão buscar o equilíbrio, o que é realmente necessário para os nossos dias. Agora, para você, pastor, principalmente que está começando o seu ministério e que tem uma agenda de púlpito, fará bem se você considerar todos os livros da Bíblia, não de uma forma superficial, mas pregando de maneira expositiva e de modo que você venha atender toda essa estante literária contida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Dito isto, a gente vai prosseguir porque neste período de estudo, terceiro trimestre de 2026, nós somos convidados a conhecer 7 desses profetas. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vez ou outra a gente se reporta muito a Malaquias, no tocante àquela questão do dízimo, trazer todo o tesouro, a casa do Senhor, etc e tal, mas desconhecemos mensagens como de Naum. Pouco falamos sobre Ageu, mas é o momento da gente debruçar sobre esses livros. E nós pretendemos, no Cantinho Teológico, trabalhar a introdução de cada um deles para ajudar todo professor, todo aluno, enfim, toda pessoa realmente interessada em aprender a palavra de Deus. Vai ser bastante conteúdo, algo massivo, mas sempre respaldado, ou seja, fundamentado na palavra de Deus para lhe ajudar. E quer ver uma coisa? Quando você estudar esses profetas, são 7, muito mais do que aprender datas, nomes, vocês se situarão dentro do contexto histórico. Isto que é importante. A gente precisa saber como é que eles entenderam e receberam a mensagem, saber essa questão contextual, histórica, política, social, religiosa, etc. e tal, para que a gente possa ter um entendimento e, por sua vez, fazer uma interpretação e, depois da interpretação, fazer uma aplicação plausível. Isto é, algo que esteja dentro da razoabilidade. Caso contrário, a gente vai ter muitas dificuldades. Mas nós estamos aqui justamente para isso, para ajudar toda e qualquer pessoa que esteja interessada na revista Compromisso em relação ao seu conteúdo. A revista é um auxílio, mas nós daremos muitos outros suportes ou com outros recursos, outros materiais para somar. O nosso objetivo é justamente este, somar. Quer ver um exemplo? Miqueias. Miqueias vai denunciar a injustiça social, a exploração dos mais fracos. Tem a ver com a questão humana. E Deus, através dos seus profetas, denunciou toda sorte de injustiça social, toda exploração dos fracos, porque Deus vai requerer do seu povo justiça. O povo tem que ter uma vida justa, piedosa, de retidão, de equidade, entre outras coisas. Já em relação a Naum, ele anunciou um juízo de Deus contra Nínive, mostrando que o Senhor é justo e não ignora a maldade das nações. Toda sorte de maldade não será ignorada ou tolerada por Deus. Deus é justo. Não fará justiça o justo juiz, disse Abraão lá nos primórdios. Ora, a gente não pode achar que Deus é bonachão, que ele está vendo tudo diante dos seus olhos e está completamente inerte, parado, só vendo. Para com isso. A gente precisa entender que com Deus não se brinca. Pode o homem continuar com a sua maldade, quer em relação às nações, etc. e tal, aos inúmeros povos, mas Deus vê tudo. Abacuque, ele começa a fazer vários questionamentos. Nós podemos questionar sim, e isso não tem nada a ver com algum resquício de incredulidade, pelo contrário, existe inclusive o que eu chamo de dúvidas honestas. A gente quer realmente saber aquilo que Deus está mostrando, compreender perfeitamente essas questões, mas precisamos entender que necessário é fazer o quê? Fazer perguntas adequadas. E quando a gente se depara com a Bíblia, fazer perguntas adequadas e que venha extrair as respostas da mesma, uma referência à Bíblia Sagrada. Enfim, nós vamos lidar com esses profetas, Sofonias, que vai anunciar o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse?
Note que vai ter uma advertência sobre o juízo divino. Deus é amor? Claro que sim, mas ele também é fogo consumidor. Deus é zeloso. Existe esse juízo divino e a gente não pode ignorar. A gente precisa entender que precisa haver um espaço na mensagem para uma palavra de esperança que vai fazer com que haja restauração na vida das pessoas, na sociedade como um todo, contanto que o povo se arrependa e se volte para o Senhor. Falaremos sobre Ageu, Zacarias, Malaquias, enfim, vamos observar e ao longo dessa série somos convidados a fazer reflexão. O que Deus fez lá no passado, o que levou Deus a levantar tantos profetas, não apenas estes chamados menores, mas tantos outros? Quais eram as condições espirituais do povo daquele tempo? Será que era diferente da nossa época? Aliás, a gente pode fazer um exame introspectivo. Como que é a condição do nosso povo? E de uma forma mais específica, qual é a minha condição espiritual diante de Deus? Quais são os aspectos dessas mensagens que continuam falando à igreja e à sociedade? A gente precisa fazer essas perguntas, responder, refletir antes de tudo e entender que realmente estamos num período de estudo, de aprendizagem, que a gente possa cada vez mais ter interação, colocar as nossas dúvidas, fazer os nossos comentários sempre de maneira respeitosa, fraterna de maneira educada, sobretudo, para que venhamos corroborar com as outras pessoas. Algumas com dúvidas, outras com aquelas perguntas honestas que precisam ser respondidas à luz da palavra de Deus. Tudo isto nós vamos obter nesse trimestre, e eis aí a proposta da irmã Maria Natividade Ribeiro, e fica aqui estas palavras iniciais como parte do panorama do tema do trimestre terceiro de 2026. Que Deus, desde já, nos abençoe rica e abundantemente. É a minha oração, é também um desejo do meu coração. E até o próximo vídeo sobre esse assunto tão importante, Escola Bíblica Dominical, em alusão ao material da revista Compromisso.